O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados.
Felizes os que não viram e creram. João 20, 29. Hoje a igreja entoa o seguinte hino: a fiel Jerusalém canta o hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo, a luz pascal. Ó Jesus do vosso povo, sede o júbilo pascal, dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Que encontremos em Jesus a fonte da alegria. O Evangelho nos leciona que Jesus, após a sua ressurreição, fez-se presente entre os discípulos. Está escrito em João 20, 19: estando fechadas as portas onde se encontravam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. A nossa alegria consiste em saber que Jesus está presente no meio de nós. Ele está no meio de nós. Repitamos: Ele está no meio de nós. Toda a igreja. Ele está no meio de nós. Não só Ele está no meio de nós, mas Ele está em nós. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo em vós. Cristo em vós, esperança da glória. Santo Agostinho nos propõe um belíssimo comentário a propósito desse escrito. O Evangelho que diz que as portas estavam fechadas e que Jesus apareceu, se pôs no meio dos discípulos. Então Santo Agostinho faz o seguinte comentário: as portas fechadas não foram obstáculo à matéria do corpo onde habitava a divindade. Então não foi obstáculo para Jesus ressuscitado se colocar no meio dos discípulos em uma sala fechada, sei lá. Comenta Santo Agostinho: não procurou abri-las para entrar aquele que, nascendo, conservou inviolada a virgindade da mãe. Ele aqui está defendendo a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Se Jesus foi capaz, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de entrar em um ambiente fechado, quanto mais ele, ao nascer, conservou intacta a virgindade da Virgem Maria, porque ele é verdadeiro Deus. Jesus é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Senhor Jesus oferece aos discípulos de todos os tempos mais do que uma saudação, mas uma efusão de paz. A paz esteja convosco. João 20, 19. A paz esteja convosco. A paz é o dom que Cristo deixou aos seus amigos, como bênção destinada a todos os homens e a todos os povos. Não a paz segundo a mentalidade do mundo, como equilíbrio de forças, harmonia política, mas uma nova realidade, fruto do amor de Deus e da sua misericórdia. Me faz rir quando os cristãos saem gritando: queremos paz, 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 paz. Não é essa paz, não, é uma outra paz. É uma outra paz. Podemos gritar: queremos paz, podemos levar a bandeira branca do canto, se o nosso coração não se dobrar diante de Jesus, os gritos de nada nos servirão. É a paz que Jesus adquiriu com o preço do seu sangue e que comunica a quantos nele confiam. O Cristo ressuscitado é o mesmo que fora crucificado. Não é um outro Cristo que apareceu aos discípulos, é o mesmo Cristo que nasceu da Virgem Maria, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
É o mesmo Cristo que se faz presente na sua palavra, é o mesmo Cristo que se faz presente na Eucaristia, é o mesmo Cristo que habita em cada coração. Cristo habita em mim. Digamos, Cristo habita em mim. Mais uma vez, Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. Todos, Cristo habita em mim. Ao revelar-se aos discípulos, diz a palavra, mostrou-lhes as mãos e o lado. Por que o Cristo ressuscitado mostrou aos discípulos a mão as mãos e o seu lado? Para corroborar que ele é o mesmo que fora crucificado. Portanto, Cristo é o enviado do Pai, que agora envia os discípulos como seus legítimos representantes. João 20, 21. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ainda narra o Evangelho, dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Recebei o Espírito Santo. Queridos irmãos, se a Divina Eucaristia nos dá Cristo vivo, também nos dá a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é a expressão da presença íntima de Deus. É muito lindo a ação do Espírito Santo. A religião, ela deixa de ser religião externa para ser uma religião interna. O Espírito Santo internaliza a religião no nosso coração. São Paulo diz: vós sois o templo onde habita a Deus. Deus habita em nós, queridos irmãos. Então, o nosso templo interior, que é a nossa consciência, no nosso templo interior, que é o nosso coração, a nossa consciência, deve existir um culto permanente a Deus. E o Espírito Santo, ele flui do Senhor ressuscitado como fonte de vida eterna. O Espírito Santo, ele nos coloca em comunhão com Cristo, que é fonte de vida eterna. O dom do Espírito Santo está relacionado com o perdão dos pecados. Pensemos no batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, remissão dos pecados. Pensemos no sacramento da penitência. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito batismal, o Espírito da confissão é o mesmo Espírito que significa remissão dos pecados, justificação dos corações, santificação das consciências. A ação do Espírito Santo interioriza o dom da salvação nos corações dos fiéis. Por isso que eu invoco sempre antes da meditação, pregação, sermão, a presença do Espírito Santo. Repito, para que a religião não fique só no teatral, mas que seja uma atitude existencial, para que a religião brote do nosso íntimo, de dentro para fora, queridos irmãos, de dentro para fora. Interessante que as pessoas procuram a religião teatral, não é? Ah, mas eu vou naquela igreja que bate palmas, tanta coisa, tem samba de roda sobre isso. Ou na semana passada, quando celebramos a missa de sufrágio pelo Papa Francisco, 3 pessoas aqui da igreja. Depois o rapaz, eu vim participar da missa, mas eu pensei que haveria aqui um coral cantando reggae. Disse: meu filho, se você reduzir a sua religião, o valor da missa ao teatral, isso não é cristianismo. Infelizmente, muitas pessoas buscam teatro e não a religião. Lamento muito com isso. O Espírito Santo, ele interioriza em nós, em cada um de vocês aqui, em Dona Vânia, o Dr. Cláudio, Felipe, Enoque, Arthur, Josué, Doutora Graça, em mim, o Espírito Santo interioriza a salvação. Voltaremos para a nossa casa, dizendo e louvando a Deus dizendo o seguinte: Deus habita em mim, a salvação está em mim, o Espírito Santo colocou na minha consciência, na minha vida, o dom da salvação, não por nossos méritos, queridos irmãos, não por espírito de soberba, mas por dom, graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
O anúncio desses fatos a Tomé, a sua reação e a pedagogia de Jesus. Jesus é o divino pedagogo que o conduz Tomé, que é cada um de nós, da incredulidade à fé. Da incredulidade à fé. Talvez ninguém verbalize que eu que seja incrédulo, mas em nós às vezes habita uma certa incredulidade, mas o Senhor Jesus nos faz passar da incredulidade à fé. Pois bem, esses fatos, não é? A reação de Tomé, a pedagogia de Jesus, abrem uma nova perspectiva para a nossa meditação. O Senhor ressuscitado demonstra a sua identidade física com a pele do crucificado em resposta à incredulidade. Consequentemente, queridos irmãos, mais uma vez insisto, não há dicotomia entre o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. A composição narrativa do Evangelho, anunciado nessa liturgia, conclama o ouvinte a tornar-se crente. Saiamos daqui mais com fé, mais crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a confissão de fé proferida por Tomé, depois de um longo e fatigoso percurso interior. Precisamos trabalhar a nossa interioridade, queridos irmãos. Padre, como eu trabalho a minha interioridade? Primeiro, orando. Quem não ora, o provérbio antigo, quem ora se salva, quem não ora dana-se. A leitura de textos espirituais, exame de consciência, confissão de pecado, obras de fé, de esperança e de caridade. Portanto, a confissão de fé proferida por Tomé, depois de um longo e fatigoso percurso interior, Tomé disse, professa a fé, meu Senhor e meu Deus. Não basta que repitamos com os lábios aqui, é necessário que trabalhemos a nossa interioridade. Cremos de fato em Jesus? Essa é a pergunta. Cremos em Jesus? Ou como alguns cristãos que dizem que creem em Jesus, mas vontade de cruz, que procuram outros evangelhos que não são evangelhos. Meus queridos irmãos, portanto, meu Senhor e meu Deus é a culminação da cristologia do Evangelho, visto que Tomé reconhece Jesus crucificado, exaltado como Senhor e Deus. Aí o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Deus o exaltou Jesus, acima de todo e qualquer nome, isto é, acima de toda e qualquer criatura, para que ao nome de Jesus, veja bem, ao nome de Jesus, se dobre no céu e na terra toda carne, todo joelho se dobre e encontrem nele, e os corações encontrem em Jesus a salvação. Santo Agostinho faz um comentário sutil e belo a respeito do encontro de Tomé com Jesus ressuscitado, quando Jesus diz assim: toca-me, diz Santo Agostinho, Tomé via e tocava o homem, mas reconhecia Deus que não via e nem tocava. Interessante, não é? Tomé via o homem Jesus, o homem tocava no homem Jesus, mas pela fé ele via em Jesus o Deus que não era visível aos seus olhos. Segundo Futushim, já estou terminando, a profissão de fé emanada dos lábios de Tomé ergueu as dúvidas e encontrou remédio para elas. Ele foi o último dos apóstolos a acreditar na ressurreição do Senhor, mas foi o primeiro a fazer a confissão de fé plena na divindade do Senhor ressuscitado, meu Senhor e meu Deus. Contudo, a fé de Tomé em Cristo seria maior se ele acreditasse no testemunho dos outros discípulos. Ele, como os outros, ouvira as predições de Jesus sobre a cruz e sobre a ressurreição, mas Tomé exigiu o testemunho adicional dos sentidos como princípio fundamental de todo o conhecimento. Isto é, Tomé
primeiro momento, ele era empirista, tá? Queria tocar para poder crer. Ao contrário, deveria crer para depois tocar. Por isso, ele é repreendido. Ele se apega excessivamente a um sinal como condição fundamental para crer. Nós também. Muitas pessoas querem ver os sinais de Deus, os milagres de Deus para crer em Deus. Muitos fazem isso. Está doente, então Deus me cuida para eu crer em Deus. Isso é paganismo. Não é assim, queridos irmãos. O ato de fé, o ato dos fidei, se constrói com base na palavra apostólica. Felizes os que não viram e creram. São João Crisóstomo nos adverte. Sempre que o cidadão pensar ou disser, quem me dera eu vivesse naqueles tempos e visse Cristo fazendo milagres, conclui São João Crisóstomo. Lembre-se destas palavras: felizes os que não viram e creram. Concluindo, voltando ao Evangelho, digo: estas coisas foram escritas, diz a palavra, para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Qual é o objetivo da nossa assembleia, da nossa reunião? É suscitar a crença nos corações dos fiéis. É permitir que o Espírito Santo suscite no meu coração o dom da fé. O sacerdote precisa pedir ao Espírito Santo que aumente a fé. Pois bem, para crerdes que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, no ato de crer, crendo, uma ação continuada, crendo, tenhais a vida em seu nome. Tenhais a vida em seu nome. Maravilha, não é? Tenhais a vida em seu nome. Queridos irmãos, feliz Páscoa para todos. Nos dirijamos à bem-aventurada sempre Virgem Maria, Regina Coeli, Letare, aleluia, para que ela interceda pela Igreja, para que esse conclave seja realizado sob o influxo do Espírito Santo, para que Cristo triunfe sobre todos os corações, sobre toda a cristandade. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença na nossa comunidade. Que Deus nos abençoe em nome do seu Filho e na graça do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,